Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, como é que é, Alan? Boa tarde, boa tarde, São Roque, boa tarde, Mairink, boa tarde, mundo, hoje com a internet. Pô, eu tô sem blusa aqui, a hora que eu vi a árvore balançando lá na Praça da Matriz, me deu um ventinho gelado aqui, eu senti o ventinho gelado ali. Boa tarde a você que nos acompanha em São Roque, Mairink, enfim, toda a região, no mundo através da internet. Como falavam aqueles grandes locutores esportivos do passado, não há distância que nos separe. Foi bonito, hein? Pô, e passou um cara de bermudão ali na praça. Alan Vianney, ontem você não esteve aqui, várias pessoas perguntando por você, Alan Vianney, né? Você já tem o seu eleitorado aí. Tudo bem, Alan? Boa tarde. Boa tarde, Vander. Boa tarde a todos. Ontem foi o encerramento da temporada de construção na minha casa. Aí tive que levar caçamba de lixo, pedreiro, pagar o pedreiro, né? Que é a parte mais difícil. Mas estamos aí agora firme e forte. A construção civil tá liberada, né? Guardando todos os cuidados, tal, tá liberado. Aliás, hoje o governador João Dória estendeu a quarentena até o dia 10 de maio. Tem muita gente que concorda com o governador, tem muita gente que não concorda, achando que estava na hora de liberar tudo, de flexibilizar, tal, né? Aliás, o prefeito Cláudio Góes também falou sobre isso ontem. E essa é a grande polêmica, né? O governador falando o seguinte: eu tomo minhas decisões baseadas na ciência. Não tomo decisão aí no achismo. E a gente fica com essa divisão no país. Agora, com a mudança do ministro da Saúde, a gente também deve ter aí uma outra postura, né, por parte do Ministério da Saúde. Mas a gente fica vivendo todo esse clima desse confronto, né? Saúde, economia, não está fácil para ninguém. Mas comerciantes, prefeitos. Vamos ter que aguentar mais um pouco aí, né? Porque foi prorrogada a quarentena. E aí, Alan? No começo essa era a estimativa, né, Vander, que a quarentena pudesse durar até meados de maio, e foi o que se concretizou. Muitas pessoas nas redes sociais ficaram um pouco chateadas com esse prolongamento, mas como você disse, é tudo base científica, né? Até o novo ministro da Saúde, que assumiu ontem, o Nelson Teich, ele disse que vai se basear em ciência, né? Em números, para tentar sair dessa quarentena o mais rápido possível. Não, e o Bolsonaro falou hoje, olha, decisão de abrir, eu não posso tomar essa decisão porque está com os governadores, está com os prefeitos, né, essa decisão. E por outro lado, ele também falou, se eu tomo a decisão aí e vem para o meu lado. Quer dizer, hoje a decisão está com os governadores e com os prefeitos, e a gente tem que fazer uma análise aí a partir dos números. Olha, hoje o governador João Dória foi questionado algumas vezes com relação ao interior. Mas no interior a situação não está tão grave quanto São Paulo. No litoral, mas aí falando que existem números, que a situação não está tranquila também no interior e não está tranquila no litoral. Uma preocupação, inclusive, com a cidade de Santos, que tem muitos idosos. Santos tem muitos idosos. E aí você percebe a colocação de um repórter do jornal A Tribuna de Santos, que Praia Grande e Itanhaém já estaria ocorrendo aí uma certa flexibilização. E aí, quer dizer, o que a gente precisa nesse momento é a informação correta, a informação científica, porque estamos passando por um momento terrível, um adversário invisível, a situação não está boa para ninguém, né? Mas a vida é muito mais importante. E aí nós vamos ter que correr para tentar consertar o que a gente está perdendo agora. No Rio Grande do Sul, né, o governador Eduardo Leite, ele deixou essa possibilidade de abertura e de flexibilização do comércio na mão dos prefeitos, né, Vander? Até algumas cidades, por exemplo, alguns times já até voltaram a treinar, né? Já voltaram a treinar no Sul? Alguns times voltaram a treinar? Um time só do Rio Grande do Sul, onde uma cidade lá foi liberada,
porque no Rio Grande do Sul o governador Eduardo Leite ele deixou na mão dos prefeitos esse isolamento, né, de abrir ou não. Pois é, nós vamos ouvir um trecho aqui do que ontem falou o prefeito Cláudio Góes, que logo mais às 6 horas deverá ter uma nova live. E o prefeito Cláudio Góes, ele acabou falando daquelas pessoas que não estão respeitando a quarentena. Só que o Cláudio falou o seguinte: ontem nós tivemos o governador de São Paulo, João Dória, divulgando as 20 cidades que estavam entre aquelas que mais respeitam o isolamento. E São Roque apareceu entre essas 20 cidades. Hoje saiu uma relação das 20 cidades e São Roque não está nessa relação. Está Ibiúna, mas só que a hora que o governador fez o anúncio, ele passou para uma secretária fazer o anúncio e ela não falou o dia. Mas eu entendi que são cidades acima de 70 mil habitantes e aparece, por exemplo, Ibiúna e dessa vez não aparece São Roque entre as 20 cidades. Mas o prefeito Cláudio Góes ontem falou o seguinte: olha, naquela oportunidade a gente tem aí o apoio de 56% da população, pessoas que estão ficando em casa. Ele falou, e os outros 44%? Aí ele foi claro, né? Estou aqui fazendo a defesa do Cláudio, só colocando o que eu entendi. Os outros 44%, ele falou assim, ó, tem aquelas pessoas que trabalham em serviços essenciais e essas pessoas saem para trabalhar, estão na linha de frente, né? Essas pessoas realmente estão sendo importantíssimas, né? Que são os trabalhos essenciais e a gente tem aí o pessoal da saúde no meio. E aí ele falou, mas tem gente que está achando que está de férias e fica andando de bicicleta, fica fazendo caminhada, fica fazendo corrida. Então o Cláudio se referiu no certo momento em que ele fala o seguinte: olha, se essas pessoas que estão saindo não para um trabalho em um serviço essencial, então ele falou para essas pessoas, se quiserem, passe uma lista abrindo mão do atendimento da Santa Casa. Mas o Cláudio, ele se referiu aí não àquelas pessoas que estão saindo de casa para um serviço essencial, mas sim, como disse o prefeito, pessoas que estão saindo para uma corrida, para um passeio, para andar de bike. Vou até colocar, né, Alan? Não sei se você acompanhou o pronunciamento do Cláudio ontem. Ontem consegui acompanhar. Então vamos ouvir como é que o Cláudio falou nesse ponto que está dando muita repercussão, muita gente comentando. E vamos colocar então, porque o Cláudio estava falando sobre a flexibilização do comércio. Porque ele falou, olha, a gente vai estudando, a gente vai vendo como é que tá as coisas, mas ele falou o seguinte, olha, tem comércio essencial que está aberto, mas que andando pela cidade é comércio de um serviço essencial em que quem está trabalhando, o funcionário, não está usando máscara, não está sendo guardado uma distância. Então ele falou, a gente precisa que quem está autorizado a funcionar siga as determinações sanitárias. E seguindo esse caminho, abre-se a possibilidade para que outras atividades também comecem a ser liberadas. Vamos acompanhar o que falou o prefeito Cláudio Góes. São Roque, 56%, o mesmo número de Pirassununga, 56%, Caieiras, 55% e São João da Boa Vista, 55%. Essas são as 20 cidades que mais respeitam o isolamento social. Hoje, ao 12:30, nós tivemos até uma fala do governador elogiando São Roque, que faz parte das 20 cidades do estado de São Paulo, as primeiras 20, eu acho que 16ª, com 56% de isolamento, acima da média de São Paulo, que é na faixa de 50, se eu não me engano. Nós temos que subir mais um pouquinho, gente. Se a gente for firme, e não é para a gente ganhar prêmio, não é para a gente ganhar nenhum troféu, é para quê? Evitarmos as filas lá na Santa Casa, ou as filas nos postos de saúde, ou no atendimento para o coronavírus. É isso. A luta, a vitória será nossa, não será de ninguém, não será do prefeito, será do cidadão. Não sou eu que estou respeitando sozinho, vocês. Tem 56% de pessoas da cidade de São Roque ajudando bastante. Ah, os 44, como é que ficam? São as pessoas que estão nas ruas? Não, são pessoas que têm que trabalhar, são pessoas que têm que ir às ruas por necessidade do trabalho em especial ou para alguma necessidade particular. Mas ainda tem gente passeando, ainda tem gente andando de bike por aí achando que está de férias e achando que o outro fica em casa para ela poder andar de bike. Eu acho um desrespeito, gente, enorme. Eu vou repetir de novo.
Se quiserem, passem uma lista abrindo mão da fila da Santa Casa, caso contraiam a doença, caso tenham sintomas. E a gente já conversou com pessoas de São Roque que teve sintomas muito graves, e que doeu, e que foi muito dolorido, que foi muito complicado e correram riscos de vida. Estou falando das pessoas que ainda puderam contar para a gente, né? Então, aqueles que quiserem abrir mão desse atendimento, que querem ficar lá no final da fila, passem a dar o nome, daí fiquem à vontade passeando pela rua, tá? Do contrário, a gente respeita aqueles que precisam ir às ruas. Então, não está aqui uma pessoa querendo ser o avarento, ser a pessoa que quer apenas ficar dando ordem. Não é isso. Eu tenho aqui que puxar a orelha. Eu tenho aqui que ser a pessoa que tem que ser firme junto com a população que quer essa firmeza. Junto com a população que quer ter a saúde própria e dos seus familiares. E que está ficando em casa por conta das pessoas que na maioria não respeitam. Então, sinceramente, fique em casa. Vamos aguentar mais um pouquinho. A gente pode flexibilizar, mas de uma forma organizada. Primeiro o lojista atendendo bem, aquele que pode abrir hoje, atendendo de forma digna, e depois, se a gente for abrir para outras atividades, que estas venham também para o jogo de uma forma organizada, e a população também se movimentando apenas na necessidade. Tá bom, gente? Espero ter passado de novo o recado, e amanhã voltaremos aqui com mais notícias para São Roque. Um abraço e boa noite. Esse foi o pronunciamento do prefeito Cláudio Góes, o final do pronunciamento, quando ele entrou nesse assunto, que ele falou assim, ó, se quiserem, passem uma lista abrindo mão do atendimento na Santa Casa. Ele estava se referindo não às pessoas que saem para um trabalho considerado essencial, mas sim aquelas pessoas que, como falou o prefeito Cláudio Góes, estariam andando pelas ruas da cidade de bicicleta, tal. Não gosto de falar andar de bike, é bicicleta, né? Andando de bicicleta, né? Andando de bicicleta ou correndo, achando que estão num período de férias. Então o Cláudio Góes falou com essas pessoas, é o posicionamento que o Cláudio defende, alinhado com o governador João Dória. Alan. É uma medida, acho que dele tentar conscientizar essas pessoas, e realmente você pode ver diversos grupos de ciclistas na beira das rodovias. Isso não é muita gente, mas ainda persiste essas pessoas ainda fazendo os seus circuitos, né, as suas travessias aí, mas é uma determinação do prefeito, né? Vamos ver o que pode acontecer nessas próximas semanas. Vamos lá. E nós vamos aqui com a participação da Simone Júdica, que eu sempre falo aqui, é advogada, jornalista, mas uma cronista, né? Ela tem a sua crônica, São Roquices, no nosso site, no site vanderluiz.com.br. Então tem esse olhar também do cronista, né? Que observa a cidade, buscando ali os seus detalhes também. Simone, boa tarde, mais uma vez obrigado pela sua participação, e eu sempre começo perguntando, tem muita gente andando pela cidade, você que mora na região central, tem gente demais andando, ou você concorda com o que falou o prefeito Cláudio Góes? Boa tarde, Simone. Boa tarde, Vander, boa tarde, Alan, Guilherme, boa tarde aos nossos ouvintes e internautas. Na minha opinião, há muita gente circulando. E eu tenho certeza de que a maior parte das pessoas está circulando a passeio, circulando desnecessariamente. E mais uma vez, o que se observa aí pelas câmeras da Praça da Matriz, que fazem o fundo aí da sua imagem no estúdio, e por outras movimentações que nós vemos de câmeras, de fotos que as pessoas postam nas redes sociais, até porque eu tenho evitado ao máximo sair, então nem sempre vejo tudo pessoalmente, mas pelas manifestações nas redes sociais, pelas câmeras que têm as imagens veiculadas aí pelos programas, de fato, há muitas pessoas, e sempre me chama a atenção a presença de grupos. Muitas pessoas andando em família. Então, sempre fica a pergunta, será realmente necessário que todas as pessoas de uma mesma casa, ou a maior parte, talvez, das pessoas de uma mesma casa, se desloquem numa situação como essa? Então, no meu ponto de vista, eu acho que o importante é nós permanecermos o mais isolados possível, porque como nós temos falado e falamos ontem e acabamos nos repetindo até muitas vezes, nós temos os exemplos dos locais onde a princípio não houve o isolamento e o resultado é esse que está aí, de um número, posso dizer, assombroso de mortes, que ninguém esperava um resultado como esse. Bom, a Simone está participando com a gente deu uma rodada das imagens na hora, e foi justamente na hora que a Simone estava falando, não passou ninguém, mas
Daqui a pouquinho já vai passar, daqui a pouquinho já vem o pessoal de bicicleta. Eu até comentei que eu havia saído ontem, e eu notei, até acho que já disse isso e volto a dizer, tiraram os bancos das praças, o que foi uma medida muito boa. Porém, as pessoas continuam se ajeitando. Então, nós vemos ali na Praça da Matriz, aí atrás da sua imagem, que existe esse canteiro, e até o Alan que observou um dia desses que o canteiro, olhando daqui, tem forma de coração. Sim, verdade. E ontem na hora em que eu passei pela cidade, muitas pessoas estavam sentadas ali no canteiro. Várias pessoas de idade, pessoas conversando, crianças junto com a família. Então as pessoas, elas sempre vão dando um jeitinho. Retiraram os bancos, então elas se sentam ali em volta do canteiro. Então talvez se houvesse um cercado sendo implantado em volta do canteiro, as pessoas não se sentariam ali. Mas por outro lado existe a escadaria da Igreja da Matriz. Então o importante é que as pessoas tomem consciência, porque essas medidas, elas acabam tendo uma certa eficácia, mas enquanto não houver uma mudança na mentalidade das pessoas, elas vão continuar saindo às ruas e circulando livremente como se não fosse nada, como se nós não estivéssemos todos à mercê aí do vírus, que pode estar em toda parte. Ok, tá aí a Simone falando, né, fazendo esse registro, né, e as pessoas vão acompanhando o nosso programa, também pode dar aí a sua opinião. Agora, Simone, eu quero entrar numa questão jurídica. Só passando pela praça. E eu vi que tem também uma viatura ali na outra imagem. Então, talvez a presença da viatura esteja inibindo um pouco que as pessoas fiquem paradas ali, concentradas. Tem esse detalhe, a polícia tem também essa possibilidade de estar alertando ali. Simone, agora eu quero entrar num assunto que surgiu agora à tarde. É o seguinte, todo mundo sabe da polêmica envolvendo a Prefeitura de São Roque e o Hospital São Francisco, isso já acho que a gente já vai completar a terceira semana, eu acho que é a terceira semana. Aí o que aconteceu? De março que houve a retirada dos equipamentos, dia 28, eu creio, no sábado. Porque depois do outro sábado, dia 4, eu lembro que a gente esteve lá na Santa Casa para a apresentação do novo PA e tinha sido uma semana antes, é isso mesmo. Então, aí, por força do decreto de calamidade pública, o prefeito Cláudio Góes requisitou os equipamentos de UTI lá do Hospital São Francisco e outros equipamentos ali que fazem parte da UTI, até o dono do hospital falando que medicamentos também foram levados e tal. Aí ficou essa polêmica. Primeiro, o Hospital São Francisco entrou na justiça com um mandado de segurança, Simone vai falar todo o detalhe direitinho, pedindo uma liminar, e a liminar, então o processo continuaria, mas de imediato a prefeitura teria que devolver esses equipamentos e pagar uma multa diária. Essa liminar não foi aceita. O Hospital São Francisco recorreu dessa decisão. E o que a gente tem de situação de momento com o Hospital São Francisco recorrendo, Simone? Então você traçou um panorama aí de toda essa situação. É importante para que os nossos ouvintes rememorem, né, todos esses fatos, porque essas questões jurídicas elas são cheias de detalhes. Então é muito importante fazer esse registro, um resumo, aí, um passo a passo do que ocorreu até o momento. Então, depois que o Hospital São Francisco recebeu a negativa da liminar aqui em São Roque, então ficou uma possibilidade de recorrer dessa decisão judicial do juiz aqui de São Roque. Então, eles entraram com um recurso, que é o recurso que se chama agravo de instrumento, e esse recurso ele foi apresentado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é quem julga, em grau de recurso, as decisões dos juízes aqui de São Roque num primeiro momento. Uma vez apresentado esse recurso, o Hospital São Francisco fez o mesmo pedido que havia feito aqui em São Roque de uma liminar. Então, só recapitulando, né, que a liminar é o pedido que se faz à Justiça para uma decisão mais rápida, mais urgente, para que não se espere até o final do processo, que muitas vezes leva anos, para se ter uma decisão que ao final pode não ter mais efeito prático nenhum. Então, eles pediram que a decisão que foi negada aqui em São Roque fosse reapreciada. Então, o que eles pedem? Para reaver os equipamentos, os insumos que foram levados para o Hospital da Santa Casa. E aí o que aconteceu? O desembargador que analisou esse pedido num primeiro momento, ele resolveu conceder essa liminar. Então o que nós temos nesse momento, uma decisão fresquinha da Justiça, é que a Santa Casa de São Roque, a prefeitura, na verdade, né, que levou os equipamentos, deverá devolver os equipamentos que foram levados para o Hospital São Francisco.
E foi determinado que isso seja feito no prazo de 5 dias, sob pena de uma multa diária de R$1.000 para o município de São Roque. Então, nesse momento, nós temos essa decisão. A prefeitura deverá, então, devolver os equipamentos no prazo de 5 dias, e se não o fizer, terá uma pena diária de R$1.000. Porém, hoje, sexta-feira, essa decisão ela ainda não foi publicada, porque ela saiu agora, nós acabamos sabendo, porque nós acompanhamos aqui o dia a dia dos processos, até para poder trazer a informação em tempo real para os nossos ouvintes. Então, essa decisão saiu lá do tribunal, porém o município de São Roque não foi oficialmente intimado, não foi oficialmente cientificado a respeito disso. Mas o que nós temos no momento é isso, uma surpresa para muita gente, porque com a decisão do juiz aqui de São Roque, muitas pessoas entenderam que o assunto estava acabado, que mesmo que houvesse recurso, dificilmente isso seria revertido. E nós temos aqui esse novo posicionamento agora do desembargador, que deu essa primeira decisão, essa liminar, que é o desembargador Oswaldo Luiz Palu, lá do Tribunal de Justiça de São Paulo. Bom, tá aí a Simone explicando, então, que nesse momento a situação é essa. A Justiça determina que a Prefeitura de São Roque devolva os equipamentos de UTI do Hospital São Francisco no prazo de 5 dias. E a Prefeitura pode recorrer. Mas vamos explicar. Então, quando o hospital entrou com aquele mandato de segurança, ela tentava uma liminar. E a liminar não é discutindo se a Prefeitura está certo ou está errado, ou se o hospital está certo ou está errado. É para que os equipamentos fossem devolvidos e a gente continuaria com o processo. Agora, quando se recorreu, e você falou outro dia aqui para mim, quando se recorre de uma liminar que não foi concedida, é um agravo. Agora a gente pode dizer que... A gente vai aprender no nosso curso diário aqui de jurídico. E aí, hoje o que foi concedido pelo Tribunal de Justiça, a gente pode dizer que o nome técnico é uma liminar ou tem um outro nome? Aqui o tribunal concedeu uma liminar no agravo de instrumento. Então a terminologia jurídica tem uns nomes meio estranhos, é o famoso juridiquês. Então o nome disso que foi dado hoje é uma liminar. Agora, ser concedida uma liminar não encerra a questão. Porque primeiro, a prefeitura, o município de São Roque, poderá recorrer dessa liminar que o desembargador deu. E, além disso, ele deu essa liminar analisando o caso sozinho. Mas, no tribunal, os desembargadores não analisam os casos sozinhos. Então, por exemplo, aqui em São Roque ou em outras comarcas, todas as outras comarcas, a pessoa entra com o processo e quem vai dar a decisão é o juiz sozinho. Quando existe um recurso, não é mais um juiz sozinho que julga, é o que se chama da decisão colegiada. Então, quem vai decidir são os desembargadores em conjunto. O que foi dado aqui num primeiro momento é a liminar. Esse desembargador sozinho analisou o caso e entendeu que os equipamentos devem ser devolvidos. Quando isso for julgado, esse processo, pelo colegiado, alguns casos são julgados por 3, outros por 5, outros por 7 desembargadores e de outros números até, sempre número ímpar. Pode ser que o colegiado entenda que esse primeiro desembargador estava errado e caça a liminar. Então, como eu falei, esse mundo jurídico é muito cheio de regras, de recursos. Então, por isso que é importante nós explicarmos o passo a passo. Então, neste momento, apenas um desembargador analisou e ele entendeu que o juiz daqui de São Roque estava errado, vamos dizer assim, para que as pessoas possam compreender. Ele achou que a decisão do juiz aqui não foi adequada e reformou, modificou a decisão, porque ele tem esse poder, porque o desembargador ele é superior ao juiz. E acho até interessante, Wander, a gente explicar direitinho o que é isso, o que é um desembargador. Porque, como você mesmo comentou numa dessas minhas últimas participações, em que nós falamos sobre temas jurídicos, que fica uma confusão, o Ministério Público dá um parecer, mas quem exatamente é o Ministério Público? Por que a decisão final não é dele, é do juiz? Então, o Tribunal de Justiça, ele é composto por desembargadores. Então, o que é um desembargador? É um juiz que ele foi promovido, então, na carreira. Então, ele tem a promoção e passa a ser desembargador. Então, ele vai julgar os recursos. E tem também aqueles desembargadores que entram por uma
situação da Constituição, que é o chamado quinto constitucional. Então, 1/5 dos integrantes dos tribunais, de acordo com as regras da Constituição brasileira, eles provêm do Ministério Público e da advocacia. Então, muitos desembargadores, eles não são juízes de carreira, mas eles entram por meio dessa faculdade, dessa possibilidade que a Constituição permite, de ter pessoas vindas de outros lugares do mundo jurídico, que são a advocacia e o Ministério Público. É interessante isso, né, a formação do juiz. Eu até nem sei, Simone, teve um período, eu posso estar usando o termo errado aqui, juiz togado, que era uma coisa seguinte, o Ministério do Trabalho, por exemplo, teve caso de ex-jogadores de futebol que foram convocados nessa função e eles participavam de audiências. Tem isso também? Eu posso estar falando errado o termo togado, uma coisa assim? Então, Wander, é chamado de juiz togado o juiz que é de carreira, porque ele usa a toga. Então, aquela roupa preta que o juiz usa se chama toga. Então, o juiz de carreira ele é chamado de juiz togado. No tribunal, esses desembargadores que vêm da advocacia e vêm do Ministério Público, eles usam a toga também, porque lá eles estão investidos realmente na função de julgadores, né, de desembargadores, de juízes de segundo grau de jurisdição, que é o nome correto. E o que havia antes, acho que na justiça desportiva é um pouco diferente, mas, por exemplo, aqui em São Roque, não só aqui em São Roque, né, em todos os locais, mas aqui em São Roque, por exemplo, antigamente na Justiça do Trabalho, então existia a figura do juiz do trabalho, que é um juiz de direito, e existiam também os juízes classistas. Então você ia participar de uma audiência da Justiça do Trabalho, você via lá o juiz de direito e você via sentados, cada um de um lado da mesa, um chamado juiz classista. Então era uma pessoa que representava os interesses de todos os patrões e do outro lado uma pessoa que representava os interesses de todos os empregados. E eles funcionavam ali como juízes também para auxiliar na decisão das causas. Mas faz muitos anos já que isso deixou de existir. Como eu não acompanho a questão da justiça desportiva, eu não saberia te dizer se lá continua, mas eu creio que ainda lá também não deve continuar, porque eles acabam seguindo também as normas que são utilizadas pelos outros tribunais. Só para esclarecer, então acho que era isso. O juiz classista, aquele que não é necessariamente formado em direito. Então acho que era nesses casos que alguns ex-jogadores de futebol estavam participando, diferente desse juiz de carreira, né? Mas isso era mesmo na justiça trabalhista. Isso, que na justiça desportiva houvesse esse sistema semelhante à justiça do trabalho. Mas isso seria mesmo, só sem interromper, que seria na justiça trabalhista. Agora, já a justiça esportiva, essa também é outra história, né? Porque você tem aí o Tribunal da Federação Paulista, e não é um tribunal, não é da Federação Paulista, é um tribunal que analisa os casos da Federação Paulista. Aí você tem o STJD, nossa, que a gente já acompanhou de julgamentos no STJD, e no esporte tem um detalhe seguinte, a decisão do STJD não pode ir para a justiça comum, porque senão viraria uma loucura. Então o STJD decide tal coisa. Então está decidido que esse jogador não vai poder participar. Não pode entrar na justiça comum, porque a justiça comum, mesmo porque já tem muito mais coisa para ficar resolvendo lá do que briga de jogo de futebol, né? Então tem esse detalhe, o que decide na justiça esportiva... Eu creio também que ficaria uma situação difícil, porque um processo na justiça comum, às vezes ele leva anos. Então, por exemplo, se o STJD decidiu que o jogador não pode jogar, e ele vai entrar com um pedido, se ele pudesse entrar com um pedido na justiça comum, o jogo não poderia ficar esperando para ser realizado. Tem todo esse detalhe aí. Agora é o seguinte, Simone, voltando aqui nessa questão da prefeitura. Então, o Hospital São Francisco conseguiu uma liminar, determinando que a prefeitura tem 5 dias para devolver os equipamentos que foram retirados lá, né, do hospital. E 5 dias, aí a gente teve essa decisão hoje, fiquei sabendo agora no início da tarde, quando a Simone estava passando para mim essa informação. Então, a prefeitura tem que ir lá o oficial de justiça, notificar a prefeitura. Segunda-feira se falou, ponto facultativo. Terça-feira, feriado de Tiradentes. Só imaginar que na quarta-feira a prefeitura seja comunicada. Aí tem 5 dias úteis. Só imaginar, quinta, sexta. Aí tem sábado e domingo. Segunda, terça, quarta. Quer dizer, teoricamente, a prefeitura teria até a quarta-feira ou a quinta-feira da próxima semana
para devolver os equipamentos ou, nesse período, cabe recurso tentar reverter a situação, não é isso? Isso, e porque essa contagem em dias úteis acaba prolongando muito o prazo, principalmente quando há feriados, aí pontos facultativos pelo meio do caminho. E uma outra questão interessante aqui, Wander, é o seguinte, que o tribunal determinou também que o município de São Roque seja intimado para apresentar a sua contraminuta. Então, o que é essa apresentação da contraminuta? É, trocando em miúdos, a possibilidade que aqui é dada à prefeitura de responder a esse recurso. Então, o Hospital São Francisco compareceu perante o tribunal, fez todas as suas alegações, apresentou os seus documentos e pôs lá o seu pedido. Então, agora, a prefeitura tem o mesmo direito de se manifestar. Então, a prefeitura vai poder se justificar, vai poder prestar os seus esclarecimentos, vai poder apresentar os seus documentos também, e depois vai ser feita uma análise de tudo isso até que venha, posteriormente, a decisão final. E é isso daí, uma coisa que a gente ouvia muito no futebol, a gente mistura a linguagem às vezes aqui, mas é o seguinte, o jogador recebeu o terceiro, famosa aquela história do Edmundo na final do campeonato brasileiro de 97, que o Edmundo tinha recebido o cartão amarelo, era o terceiro e estaria fora do segundo jogo contra o Palmeiras. Só que então recebeu o terceiro amarelo, tá fora do próximo jogo. Só que o Edmundo tinha recebido o terceiro cartão amarelo e no finalzinho do jogo ele arrumou uma confusão lá para ser expulso. Sim. Aí ele sendo expulso, o que acontece? Cartão amarelo, 3, estava fora. Expulsão, não. Ele teria que passar por um julgamento. E foi uma loucura, uma briga. Eurico Miranda era especialista nisso, presidente do Vasco. Então era aquela famosa briga de um termo que a gente ouvia muito no futebol, efeito suspensivo. Na justiça comum, é isso que a prefeitura vai buscar? Um efeito suspensivo, Simone? Então, esse efeito suspensivo é outra das características aí dos recursos. Normalmente as pessoas buscam esse efeito suspensivo porque as pessoas não querem que a coisa ande, né? Então, a parte que se sente prejudicada, ela não quer que uma decisão como essa, ela seja executada realmente de pronto. Então, sempre se busca retardar ou evitar que uma decisão como essa, uma liminar como essa, ela seja colocada em prática pela parte que se sente lesada. Então, é natural que a prefeitura também use de todos os recursos que a lei permite para retardar o cumprimento disso, para retardar essa devolução. E um outro ponto interessante, Wander, que nós conversamos aqui, acabamos não falando, mas que eu acho que vale a pena citar aqui para os nossos internautas, é o seguinte, é que a decisão do desembargador, ela faz referência àquela colocação que foi feita pelo provedor da Santa Casa. Então, o desembargador cita que o próprio provedor, né, a decisão diz, entendeu que a decisão foi precipitada, dizendo que teria sido melhor manter o atendimento centralizado no hospital privado, que ali já tem não só os equipamentos, mas o pessoal treinado, sendo que na Santa Casa, pelo menos até aquele momento, não havia. Então, é interessante que se percebe que o desembargador relator, ele observou todos os pontos. Então, mas ele observou esse ponto, perdão, ele observou esse ponto, olha, está sendo levado o equipamento para a Santa Casa e o provedor da Santa Casa está dizendo que levaram equipamentos, mas lá não tem os médicos para trabalhar com esses equipamentos. Agora, estou questionando aqui, só colocando se o promotor, o desembargador também recebeu essa informação, que a Santa Casa de São Roque, hoje, ela passa por uma requisição, que alguns colocam como uma intervenção branca, né? E quem administra a Santa Casa, na prática, é a prefeitura. Apesar de ter a provedoria, que tem o nosso Toninho Barba como provedor, de ter lá o Conselho dos Representantes, que o professor Anderson é o presidente, o comando da Santa Casa hoje, e isso até que o Toninho questiona, que não é chamado para as decisões, o comando, teoricamente ou na prática, não está com a provedoria, mas está com a prefeitura. Quer dizer, mas claro que o desembargador, nesse momento em que vai ter a contestação da prefeitura e tal, acho que esse ponto vai ser colocado, né? Eu creio que a prefeitura, lógico, numa situação como essa, ainda mais que envolve um caso tão grave, essa situação da pandemia, e um caso também de repercussão, que é importante que o município
se valha dessa oportunidade para apresentar todas as suas provas, os seus argumentos, os seus documentos, enfim, eu creio que eles vão apresentar tudo isso que tente, né, convencer os desembargadores de que essa liminar deve ser modificada. Mas é um dos pontos interessantes que me chamaram a atenção, essa questão, que foi observada a palavra do provedor. Que foi levada em consideração pelo desembargador. Quer dizer, olha, o que a gente espera aqui? Eu quero que a gente precisa sair dessa pandemia, resolver tudo isso daí, e o que menos a gente precisa é de ter, infelizmente, tudo isso que acontece com o presidente, ministro, governador, prefeito, isso que a gente está tendo, a gente tem que encontrar um caminho, mas a gente tem essas questões judiciais, e essa é uma questão que está agora, e pode ter certeza, depois que a gente superar essa pandemia, superar isso daí, e a gente vai começar uma nova vida, vamos dizer, ou voltar para aquela nossa vida que a gente estava com tanta saudade, às vezes fala, nossa, que saudade daquela minha vida em que eu estava, não, eu quero aquela, essa aqui não é. Mas a gente vai ter, Simone, o que vai ter de questão judicial, eu acho que, olha, porque hoje muita coisa está sendo feita, mas que vai ser futuramente questionado, né, Simone? Ah, sim, porque muitas coisas são feitas no calor do momento, não estou me referindo a... Então, calor do momento, na necessidade, né? Isso, são feitas no calor do momento, são feitas para se resolver uma situação emergencial e situações inesperadas, porque toda essa situação é novidade para todo mundo. Em muitos casos, em muitas situações jurídicas, é comum, eu mesma, com os meus processos, os casos em que eu atuo, eu sempre procuro fazer uma pesquisa. Como que os tribunais já decidiram no passado uma situação como essa? Será que eu tenho chance de entrar com um processo desse tipo e ganhar a causa, obter êxito? Agora, numa situação como essa da pandemia, nós não temos a quem recorrer para saber como que foi decidido numa situação semelhante, porque não houve situação semelhante. Talvez, né, Simone, desculpe interromper, mas fazendo um levantamento, vamos ver o que a gente encontraria na história por conta da gripe espanhola. Será que tivemos processos de alguém reivindicando alguma coisa ou questionando alguma coisa daquele momento, por exemplo, da gripe espanhola? Mesmo que nós conseguíssemos encontrar alguma coisa, a legislação já é outra, os costumes já são outros, os equipamentos são outros. Eu não sei se naquela época existia UTI, Acho que não. Então, são situações que nós não temos como comparar. O que pode ter acontecido. E também naquela época não havia tanto essa questão da chamada judicialização das coisas. As pessoas resolviam seus problemas muito mais entre si. Não era tudo que era levado à justiça, como hoje nós vemos, né? As pessoas discutem, as pessoas se desentendem e já vão fazer boletim de ocorrência, vão para a justiça. Então, antes as coisas eram resolvidas de maneira mais amigável. Ou não, né? Pois é. Ou não, né? Infelizmente, às vezes já saiu uma violência na bala lá que era terrível. Mas pelo menos não havia tantos processos como existem hoje. Não que seja correto resolver na bala. Eu sou totalmente contra qualquer tipo de violência, de agressão e uso de armas de fogo para se resolver qualquer situação. Mas infelizmente, nós temos essa realidade. E é uma pena, né, Wander? Porque nós vemos uma situação que atinge o mundo inteiro, em que todas as pessoas elas estão suscetíveis a serem contaminadas, todos nós, sem exceção, estamos suscetíveis a adoecermos, e ainda assim nós vemos as pessoas disputando por questões políticas, não estou falando aqui especificamente da situação de São Roque, nós vemos isso em diversos níveis, as pessoas fazendo disputas de ego, aquela verdadeira fogueira de vaidades ardendo, enquanto a população sofre e fica aí à mercê dessas incertezas todas. É isso aí, nós vamos informando e depois a gente vai ter essa determinação. Aliás, né, Simone, eu não sei qual que seria o caminho aí. A prefeitura, ela vai entrar para tentar cassar essa liminar diretamente no Tribunal de Justiça em São Paulo, que é a segunda instância, ou a gente vai chegar lá em cima, sei lá, vai chegar, por exemplo, no STF, Supremo Tribunal Federal, ou se não for o STF, tem o STJ também, né? Quer dizer, o que você acha que vai? Wander,
o eventual recurso, cremos que a Prefeitura entrará com recurso, o recurso vai ser perante o próprio Tribunal de Justiça. Porque uma das regras também nessa condução dos recursos é que não se pode suprimir um grau de jurisdição. Então, isso vale dizer o quê? Que, por mais que a Prefeitura talvez não quisesse se comunicar diretamente com o Tribunal, quisesse levar o caso diretamente para Brasília, não poderia. Então, primeiro, isso passou pela Justiça em São Roque. Agora, nessa fase, está no Tribunal em São Paulo. Então, a Prefeitura tem que apresentar o seu recurso, se for apresentá-lo, no Tribunal de São Paulo. Quem vai dar essa primeira decisão vai ser o Tribunal de São Paulo. Vamos supor que o Tribunal de São Paulo casse a liminar. Mantenha a liminar, casse essa liminar que foi dada. E o Hospital São Francisco queira recorrer. Então, já cabe o recurso para uma instância superior, que é em Brasília. Aí precisa avaliar essa decisão para saber se vai ser encaminhado para o STJ ou para o STF, porque existem lá as regras também para saber quem que cuida de cada recurso. Mas, a princípio, vai haver essa decisão mantendo ou não a liminar em São Paulo, e só no terceiro momento, já, né, o segundo é esse de São Paulo, no terceiro momento o Hospital São Francisco ou a Prefeitura vão para Brasília com essa situação. E nós vamos permanecer acompanhando, ficaremos atentos para informar os nossos ouvintes, os nossos internautas, os nossos leitores, que fica aqui também um agradecimento às pessoas que acompanham a minha coluna, tanto as São Roquices quanto as notícias que são colocadas, estão sempre se manifestando, mandando palavras de incentivo, de carinho, dizendo que apreciam as matérias. E nós vamos continuar acompanhando, então, e colocando lá. Inclusive, ainda hoje estará no site a matéria escrita a respeito de toda essa situação que nós estamos conversando aqui sobre essa liminar. Ok, Simone. Aliás, é o seguinte, o espaço está aberto, como sempre, o Hospital São Francisco e também a Prefeitura de São Roque. Já entramos em contato com a Adriana, que é da assessoria de imprensa da Prefeitura. Colocamos que houve essa decisão por parte do TJ, uma decisão favorável ao Hospital São Francisco, contrária à Prefeitura, e já deixamos à disposição para que a Prefeitura também se manifeste dizendo qual vai ser certamente a Prefeitura vai recorrer. E depois, numa próxima aula, que você participar com a gente aqui, você vai falar para a gente que ou pode recorrer para o TSE, então, não, o TSE é Tribunal Superior Eleitoral, esquece. STF, Supremo Tribunal Federal ou Tribunal de Justiça. Caramba, então no próximo episódio, as diferenças do superior. Essa palavra aula é uma palavra muito grave. Na verdade, aqui é um consultoria que nós fazemos, né? E nenhuma consultoria, é um compartilhar de conhecimentos que eu acabo tendo em virtude de exercer a profissão já há algum tempo, e tudo que puder ser dito para auxiliar as pessoas a entenderem melhor as situações, seja em pandemia ou fora de pandemia, eu acho que é importante. Esse compartilhar de conhecimentos é enriquecedor, acho que para todos, para mim mesmo, que acabam rememorando também coisas, e também para poder ajudar as pessoas a compreenderem melhor todas essas situações. Tá, então, para fechar com a Simone, o Hospital São Francisco conseguiu, porque o Tribunal de Justiça em São Paulo, segunda instância, concedeu uma liminar ao Hospital São Francisco, determinando nesse momento que a Prefeitura de São Roque tem 5 dias a partir do momento que for comunicado. Isso vai acontecer, imagino, a partir de quarta-feira da semana que vem, porque segunda é ponto facultativo, terça é feriado, não sei se já chegou essa determinação aqui para o Fórum de São Roque, a decisão vem para cá, e aí vamos ver se a Prefeitura com certeza vai recorrer, como é que vai ser, mas só que é o seguinte, não é a definição do caso. O caso vai continuar correndo na Justiça, se a Prefeitura agiu de uma forma correta, se não agiu, se o Hospital São Francisco tinha que deixar, não tinha que deixar. Isso, o mérito da questão ainda vai continuar sendo discutido. Nesse momento é essa liminar para a devolução ou não dos equipamentos. Mais ou menos isso, né, Simone? Vamos aguardar. Isso mesmo. E uma coisa, Wander, que nós podemos falar com toda certeza, é que essa história vai longe. Isso está longe de acabar ainda. Ok, Simone, obrigado pela participação, esse foi o assunto do dia aqui. Tem um registro final? Eu que agradeço pela oportunidade. Fica também a Prefeitura, né, já sabe disso, a Adriana, assessora de imprensa, o prefeito também, enfim, toda a sua equipe, que a minha coluna também está aberta para as manifestações deles, assim como o seu programa. E
desejando agora a vocês, né, da nossa equipe e aos nossos internautas um excelente final de semana e fazendo um lembrete que quem for fazer compras, compre alguma coisa a mais, alimentos não perecíveis, produtos de higiene e limpeza, e na volta passem ali na Marginal e deixem na garagem da Igreja Metodista, porque as cestas estão sendo montadas e muitas famílias estão sendo beneficiadas. Mas para isso nós precisamos que todos colaborem um pouquinho. Então é bem fácil, é só parar ali, não precisa nem descer do carro. Já tem uma equipe treinada, retira as doações do veículo e é bom fazer o bem. Então, com certeza, isso vai ajudar muitas pessoas e vai fazer bem também para quem está doando, porque é muito gostoso a gente poder compartilhar aquilo que a gente tem e ajudar as pessoas a enfrentarem com mais dignidade essa situação que está vitimando todo mundo. Ok, obrigado, Simone. Bom fim de semana. Até segunda-feira. Obrigada, para vocês também. Até. Aí, a participação da jornalista, advogada Simone Júdica, e trazendo essa informação, né? Com relação aí a toda essa polêmica que a gente tem envolvendo o Hospital São Francisco e a Prefeitura de São Roque. Acho que, Alan, acho que deu para esclarecer bem e mostrar qual é o quadro jurídico que está acontecendo nesse momento e nós vamos ter a sequência, como é que vai caminhar tudo isso. E aí, diga, Alan, você tem uma manchete aí, Alan? Com certeza, velho. É bom que a Simone, ela explica da forma que os nossos ouvintes entendem. Acho que é como tinha aquele nos mínimos detalhes. Não, mas é assim. E é gostoso ouvir ela explicando. Não, e não é aquela coisa, tem os detalhes, mas sem ser uma coisa Sim. cansativa, tal, não é aquelas coisas assim, poxa, como que é uma decisão do Tribunal de Justiça, como é que funciona, todo esse caminho que a gente vai ter, porque realmente tá prometendo que a gente vai ter uma disputa que vai prosseguir por um tempo aí, e no meio de tudo isso aí a gente tem a pandemia, né? Quem perde é a população, né, Wander? Essa briga, acho que não... Claro, acho que todo mundo tem seu direito de recorrer a tudo, mas acho que às vezes é bom pensar nas pessoas também. Vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer o seguinte aqui, o Zé Balaio, se aciona o Zé Balaio pra gente, Zé Balaio já deve estar pronto, né, daqui a pouco o Zé Fernando Rabechini também, mas deixa eu fazer o seguinte, a Simone falou, é muito importante você ajudar as entidades, ajudar as igrejas, os amigos, o Carlos Paulino mandou para mim aqui a mensagem, que os esportistas estão reunidos aqui em Mairinque, corintianos, palmeirenses, são paulinos, e não é para ganhar troféu, não para dizer que é a torcida que conseguiu arrecadar mais não, só uma forma simpática. Então, tem lá o Sotero arrecadando lá a turma do São Paulo, o Paulino aí arrecadando o pessoal do Santos, tem gente Felipe do Corinthians, tem gente fanático. Felipe Padovani e a Hélia pro Palmeiras. Fanática, mulher também fanática. A Hélia é palmeirense roxa, É? e o Felipe Padovani também. O Palmeiras teve um jogador chamado Hélio, se eu não estou enganado. Teve o Hélio e o filho dele depois andou jogando no Vasco da Gama. Vou até levantar, se é verdade, de Sorocaba. Esse Hélio, depois Não, o filho Bernardo, dele... será? É o Bernardo, Jogou no Vasco. Quando ele estava no Vasco lá, ele foi arrumar uma confusão na favela lá, lembra? Foi mexer, parece, com alguém lá na favela, lá deu uma confusão. Mas o Palmeiras teve um jogador chamado Hélio, vamos levantar aí. Esse Bernardo jogou no Palmeiras também. Jogou, o pessoal falava, ele é de Sorocaba, é filho do Hélio, tal, que jogou, tal. Vamos fazer o seguinte, então ajude as entidades, né? A gente estava falando que tem essa movimentação aqui em Mairinque, para os palmeirenses se movimentando, corintianos, santistas, são paulinos, tem a Igreja Metodista, a Igreja Católica está fazendo o seu trabalho também, centros espíritas, enfim, a gente está vendo uma movimentação muito grande, empresas e tal. E eu também quero passar um recado aqui da Sociedade Protetora dos Animais. Lá, agora que tá achando que tem gente demais na praça, lá não. Passou tomando um corotinho. Passou tomando com corotinho? Ai, meu Deus do céu. Aí, tem hora que a gente até, coisa brava, tem hora que a gente até dá risada, viu? Meu Deus, a coisa tá tão complicada. Deu um gole bonito no secou frasquinho. o corotinho ali? Mas não só? Bom, mas vamos lá. Aí... Então ajude as entidades, isso é muito importante, está tendo muita solidariedade, isso está sendo muito legal, mas a gente também tem os nossos animais, né? A gente tem cachorrinho, tem gatinho, né? E esses animais também precisam ser cuidados. E a Sociedade Protetora dos Animais de São Roque realiza há anos um trabalho muito legal, que a gente tem acompanhado já. Minha esposa Márcia faz parte da Sociedade Protetora dos Animais já há um bom tempo, né? E a atual presidente hoje é a Rosana Sebem. E ela mandou para a gente um vídeo aqui para que você também possa colaborar com os cães, né, com os animais que estão lá no canil
da Sociedade Protetora dos Animais, porque a sociedade ela realiza eventos para conseguir arrecadar dinheiro para comprar ração. Então não está podendo fazer Bazar da Pichincha, que normalmente fazia ali no Largo dos Mendes, não está podendo realizar bingo, né? Então... E participa também das festas de agosto. O pessoal nessa época aqui já começava a preparar massa, tudo, daqui a pouco já... E a gente também está vivendo essa incerteza até mesmo com relação às festas de agosto, né? Então a Sociedade Protetora dos Animais também precisa da sua colaboração e ela mandou pra gente um videozinho, se você puder colaborar, colabore com quem você puder e tem também a Sociedade Protetora dos Animais. Você está vendo esse vídeo que a Sociedade Protetora dos Animais mandou pra gente? Olha lá, é para ajudar os cachorrinhos e você participa de uma vaquinha, tá vendo lá? Tem o endereço da vaquinha digital lá, tá vendo lá? Você participa da vaquinha para ajudar o cachorrinho. Aí, tá aí o pessoal da Sociedade Protetora dos Animais, participe, colabore com essa vaquinha digital e tem também uma conta telefônica lá, vamos ajudar. Olha lá, só porque o Zé Balaio vai participar, já tem um cara de bicicleta na praça. O cara perguntou, é a vez do Zé Balaio? Então peraí que eu vou pegar a minha bicicleta. É bicicleta, esse negócio de falar bike, eu vou pegar minha bike, é bicicleta. Qualquer dia eu vou contar a história aqui magrela, né? A magrela, bicicleta. Qualquer dia eu vou contar a história aqui, reminiscências bike da escola. Pra gringo, né? Eu fui fazer uma redação em 1974, né, com a professora Dona Cora Novaes Madia, e ela sempre falava, faça uma redação por dia, isso vai te ajudar na vida. Aí ele fazia uma redaçãozinha por dia, aquela que começava, era uma vez um cachorrinho, né? Aí eu tô até hoje fazendo redaçãozinha todo dia, e era uma vez uma campanha, tal. Mas eu fui fazer uma vez na sala de aula, ela falou, e deu o tema, bicicleta. E eu não conseguia escrever bicicleta. Eu não lembrava como que era lá, B-I-C-L-E, eu não conseguia, sabe, me deu ali na cabeça, mas como é que faz, como é que escreve bicicleta? Aí eu consegui escrever, escrever foi bom também. Mas eu consegui fazer uma coisa assim, escrevi tudo, troquei o L por CH, ficou bichecheta, ficou um negócio assim. A professora falou, o que o menino ganhou? Uma bichecheta? Eu falei, professora, eu não consegui escrever bicicleta, mas eu não queria mudar o tema. Tem essas coisas aí. Será que o Zé Balaio morre do coração? Vamos pegar o Zé Balaio primeiro aqui, no bom sentido, para ele dar um boa tarde pra gente, contar a novidade, depois já vem. Alô, Zé Balaio, você pode falar porque já tem um cara sentado numa bicicleta lá no meio da praça. Namorando ainda. Tá namorando? Oi, Zé Balaio, boa tarde, Zé Balaio. Alô, Zé Balaio. Boa tarde, Wander, boa tarde a todos que nos acompanham, boa tarde, Alain, boa tarde, Guilherme. O que você estava falando de bicicleta? Que eu peguei o telefone agora e peguei o final da sua... Não, tava falando o seguinte, que você poderia começar a falar, porque já parou um cara com a bicicleta no meio da praça. Acho que o cara sabia que você ia falar e ele veio com a bicicletinha dele. Aquele de propaganda, não? Não, não é o da propaganda. Ele venceu o contrato, ele não pode aparecer nesse período agora, Ainda não é atividade essencial. Lógico que é, o Ótica tá aberto desde quarta-feira agora. Não, mas a propaganda... Propaganda é essencial, cara. Se não tiver propaganda, você não sabe o que tá acontecendo no mundo, pô. É isso aí, cara. Mas vamos lá, Zé Balaio. O que você tá achando aí? Qual que é o seu registro do dia hoje aí? Estamos terminando mais uma semana e o Dória determinou que a quarentena vai até o dia 10 de maio. Tem gente reclamando, tem gente concordando, mas o Dória diz que ele toma essa decisão com base na ciência, não tem achismo.
são medidas aí que, neste instante, são necessárias, né, em virtude aí de tudo aquilo que a gente vem falando diariamente, que a gente vem ouvindo diariamente, e os governos estaduais estão mantendo essa determinação por mais alguns dias, né, no caso aí até o dia 10 do próximo mês, em virtude de que a gente ainda não tem uma segurança no aspecto do avanço das contaminações, né? E a gente não tem também informações mais detalhadas a respeito dos testes, quando é que eles vão se iniciar de uma forma mais massiva, né? E, enfim, em virtude dessas situações todas é que essa solicitação aí, essa determinação dos governos estaduais está sendo tomada, né? Então a gente tem que aguardar aí que as providências sejam tomadas no sentido de que possa ter uma luz a médio prazo, vamos dizer assim, para que seja evitada essa pressão enorme, para que haja uma abertura mais significativa ou até mesmo uma flexibilização, né? Então a gente espera que informações mais precisas venham para que os técnicos e os especialistas na área de saúde possam ter mais um indicador mais consistente para ver se vai ter uma durabilidade muito grande e o prejuízo econômico, que é o que está todo mundo mais preocupado hoje em dia, né, de um setor forte do governo federal, para essa preocupação seja de alguma forma minorada, né, com prazo menor de quarentena. Agora, o que a gente espera é que, na medida do cumprimento dessa quarentena até o dia 10, situações fiquem sob controle, como estão, por exemplo, aqui em São Roque, em Mairinque, em Alumínios, que são as cidades limítrofes à nossa. Parece que não existe ainda uma proliferação muito grande do problema, né? Então, mas temos que estar preparado, né? Temos que estar preparado. Parece que as coisas estão sob controle e com colaboração da população, entendeu? O que se fala, que você citou aí, até colocou o prefeito falando, que nós temos aí, nós somos aí uma das cidades mais, vamos dizer assim, obedientes, né, no aspecto do cumprimento da quarentena, né? Temos aí um percentual de 55%. 56. Foi duro aumentar um pontinho, aí você quer tirar um pontinho, pô? 56, que é acima da média, digamos, do estado, né? Isso pode até ser reflexo, pode estar até refletindo nos resultados que nós estamos acompanhando aqui em São Roque. Nós não temos ainda uma coisa assustadora como em algumas outras localidades, né? Que estavam muito frouxas, flexibilizando em excesso e estão perdendo o controle agora no acompanhamento dos casos mais graves e nos casos que já estão dando positivos, né? Então a gente vê que há necessidade mesmo dessa continuidade da quarentena por mais esses dias que foram indicados aí pelo governador do estado de São Paulo, mas outros estão já acompanhando também, né? Vamos sentir, né? E o próprio Bolsonaro, hoje ele falou que reabertura das lojas é uma atitude arriscada diante da pandemia, mas necessária para manter o emprego. Quer dizer, a saúde, a economia e vamos lá, vamos flexibilizando na medida que os supermercados que estão abrindo, e a gente tem visto isso nos supermercados de São Roque, por exemplo, do São Roque Supermercados, que é nosso parceiro aqui, a gente tem observado o trabalho de funcionários com máscara, colocar um acrílico ali nos caixas, aí o pessoal que pega o carrinho ali está controlando para entrar, não, eu vou pegar só uma coisinha, não, mas se leva a sacolinha ou leva o carrinho, que é para justamente controlar o número de pessoas passando o álcool gel. Então a gente tem que, quem está funcionando, tomar todas essas medidas, né? O pessoal da ótica, que agora começou a funcionar também, e à medida que a gente for, olha, chegou para ser atendido, ó, tem que estar com uma máscara e tal, aí a gente vai flexibilizando, mas a gente precisa ter mais garantias ainda. O Alan, o Alan vai passar os números para a gente, só Zé. Escuta aí, diga, Alan. O Ministério da Saúde atualizou a situação, né? Agora, nessa sexta-feira, dia 17, são 33.682 casos, com 2.141 óbitos.
É, realmente o número. E vamos para mais esse fim de semana que vai ser prolongado, porque a gente tem um feriado na terça-feira. Zé Balaio, tem mais algum detalhe aí? O que você gostaria de falar, meu? Tem mais algum detalhe, Zé Balaio? Que aqui a gente não combina antes, é tudo pauta livre. Como eu estava acompanhando aí o programa, eu vi essa manifestação da Simone falando sobre a questão do Hospital São Francisco, né? Então isso daí foi uma boa explicação que ela deu, sob o ponto de vista aí técnico, né, do que ocorre e o que pode ocorrer, né? E a gente reforça aquilo que nós dissemos, eu pelo menos falei quando esse caso começou a ganhar esse contorno aí de judicializado, né, que ele já está, né? A gente estava dizendo que a negociação foi muito complicada, né, por parte da prefeitura, né? A gente sabe que não é simples uma negociação envolvendo um problema sério como esse de saúde, mas ao mesmo tempo a gente sabe que algumas coisas precisam ser observadas para que não redundem nisso que está ocorrendo agora, né? Então, a condução, no meu modo de ver, ela foi um tanto quanto... Pulou-se algumas etapas, né, para efeito de se conseguir uma coisa importante no combate à doença que está aí, mas de qualquer forma, ao pular etapas, você abre brechas para que as coisas se judicializem, como se costuma dizer hoje em dia, né? Então, de qualquer forma, a gente espera que o desfecho possa agora ser da melhor forma possível, né? Mas de qualquer forma não vai ser nada que... vai ser uma coisa conturbada, né? Em meio a todo esse problema, vai ser uma coisa conturbada. Então, infelizmente, a gente tem que aguardar aí os próximos lances desses meandros aí da justiça, né? Em relação a se derruba, se não derruba uma liminar, se sobe mais alguma esfera, alguma instância que se vai até Brasília, enfim, o que é isto, o que é aquilo, no aspecto aí dos meandros da justiça, como eu falei. Porém, aquilo que o Alan também disse, a população vai, de uma certa forma, ficar à mercê, talvez até da ausência de um serviço tão importante como é no atendimento nas UTIs, né? Então, os respiradores, aquele troço todo, os equipamentos todos, que podem estar agora nesse vai e vem, dá prazo aqui, dá prazo ali, suspende, eles acabam sendo até, num determinado momento, ficar sem utilização, como era de se esperar que estivessem para o atendimento mais assim, direto das pessoas que necessitam dele, né? Ok, obrigado, Zé Balaio. E a gente sempre brinca aqui que eu coloco uma foto antiga do Zé Balaio. Ah lá, agora tem gente sentadinha lá no banco da praça. Ah lá, tá sentadinho, tal, né? Tá bonitinho, tal, sentadinho. Era o mesmo da bicicleta? Não, a bicicleta já foi pra lá. Eu vou falar assim, é o mesmo banco, não era o mesmo banco não, porque o banco não tá lá não. Vamos lá. Obrigado, Zé Balaio, pela participação. Deixa eu mandar um abraço aqui pro doutor Marcelo Silva, quero mandar um abraço, tá sempre antenado, tá sempre ligado. Boa tarde, doutor Marcelo Silva, muito obrigado, procurador jurídico lá da Prefeitura de Vargem Grande Paulista, ele que trabalha ao lado do nosso querido Edson Inocêncio Caparelli, ao qual eu mando também aqui um grande abraço. Tem falado com o nosso Caparelli ou não? Tenho falado quase que diariamente com ele, a gente está sempre trocando ideia, sempre dando risada, sempre lembrando de coisas gostosas que nós vivemos juntos, né? Isso aí é uma amizade de muitos anos e que tem bastante história e a gente sempre está em contato. Eu queria só também depois, não sei se... Então, manda bala. Não, vai conversar numa outra ocasião, talvez ainda o assunto não esteja ainda tão amadurecido a ponto de já se concretizar em ação, né, propriamente dita, é a questão lá da medida que o Cláudio, nós conversamos ontem. Ah, sim, o prefeito reduzindo o salário dele, do vice-prefeito, em 20% no maio. Fale sobre isso. Não, eu digo que não sei se isso já é alguma medida, porque existia uma dúvida a respeito da forma. Ah, isso que eu queria saber, se poderia ser decreto, ter um projeto, pois não.
Então, isso daí eu não sei se ele já tomou essa medida ou se é ainda uma intenção apenas, porque, na verdade, a fixação das remunerações, tanto de prefeito, vice-prefeito e vereadores, elas se dão com a previsão dentro da lei orgânica, né? Que quando se trata de remuneração de prefeito e vice é por decreto legislativo, né? E quando é de vereador é por resolução. Então, elas são definidas, né, para, no final, até 60 dias antes das eleições, elas têm que estar definidas para que vigorem por 4 anos do próximo mandato. Então, agora, para ter alterações, é que precisa ver a solução técnica que eles vão adotar, se for uma questão de cumprimento, assim. Se for liberalidade, como aconteceu com o vereador Guto Issa e o Estrada, que eles se propuseram, ao receber a remuneração, abrir mão de 15% e esses 15% eles destinarem para uma determinada finalidade, é uma liberalidade de cada um deles. Então, eles fazem aquilo que eles bem entendem com a remuneração que recebem. Porém, se o prefeito quer que isso se torne uma regra, vamos dizer assim, que tenha que ser cumprida tanto por ele como pelo vice, como pelos diretores e chefes de divisão e serviço, isso tem que ter uma certa previsão legal para que não haja também problema no futuro, né? O sujeito pode até no futuro falar assim, não, me tomaram determinada parte do meu salário, eu vou na Justiça do Trabalho, sei lá de que forma, ou vou recorrer para reaver essa situação desde que ela dê brechas para que isso possa ocorrer no futuro, entendeu? Então, são precauções que precisam ser tomadas antes de uma medida concreta, né? Como se espera que ele faça. Isso seria um ato importante e que todos devem reconhecer que isso é importante que o político faça nesse momento, né? Abra mão, tome o remédio amargo, como a gente sempre fala, porém tomando algumas cautelas. Se for liberalidade, eu recebo e eu coloco numa caixa lá para ser destinado para isto ou para aquilo, é ótimo também, porque daí é uma boa ação que ele está fazendo. Agora, se ele quer partir por uma coisa mais, digamos, técnica, tem que observar todos os critérios legais para que não haja problema no futuro. É isso aí, só para... Não, mas muito oportuno. É legal. Zé, muito obrigado. E só para fechar, estou recebendo uma... Fica um pouquinho na linha. Estou aguardando, estou recebendo nesse momento, agradeço aqui a assessoria de imprensa da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, já que a gente falou para você que de repente está ligando o seu computador agora, né? Depois você pode voltar um pouquinho, não, é para cá, volta para cá, e você pode acompanhar que a gente já falou desse assunto, só repetindo aqui a audiência rotativa do rádio, como fala o nosso Milton Neves. Hospital São Francisco, vamos fazer o seguinte então, o Hospital São Francisco entrou na justiça contra a Prefeitura de São Roque, um mandado de segurança pedindo uma liminar para que os equipamentos que a Prefeitura requisitou por conta do decreto de calamidade pública lá da UTI do Hospital São Francisco fossem devolvidos. Entrou na justiça em São Roque, primeira instância. O juiz negou, não concedeu a liminar. Agora, o Hospital São Francisco procurou a segunda instância e o Tribunal de Justiça de São Paulo acaba de conceder nesta sexta-feira liminar, fazendo com que a Prefeitura de São Roque tenha 5 dias para devolver os equipamentos que foram requisitados, como fala a Prefeitura, ou retirados, como fala o pessoal do São Francisco. Só que é o seguinte, a Prefeitura vai ser comunicada, pode recorrer. E recebemos nesse momento a informação da assessoria de imprensa da Prefeitura de São Roque. Nota, Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Roque. Quanto ao agravo de instrumento interposto pelo Hospital São Francisco em face da requisição administrativa de bens e equipamentos que constituem leitos de UTI, unidade de terapia intensiva, a Prefeitura Municipal de São Roque destaca: até o momento não foi notificada de nova decisão judicial, estando pautada na legalidade e decisão judicial anterior. Oportunamente, se necessário, serão tomadas as medidas cabíveis. Está aí o posicionamento da Prefeitura. Essa decisão ainda não chegou à Prefeitura, né, pelo que a gente tem conhecimento. Assim que a Prefeitura for comunicada, aí ela terá 5 dias para devolver, mas também
tem a condição de recorrer e a gente vai ver. Isso não entra no mérito do assunto, quer dizer, se a prefeitura agiu ou não corretamente, né? Isso daí é um mérito. Aqui está buscando aí o hospital, mas está aí o posicionamento da prefeitura dizendo que oficialmente não foi como é que hoje a coisa começa a correr já em redes sociais, mas tem todo o trâmite judicial. Sim. E está certo a prefeitura em dizer que no momento está valendo a decisão anterior. Já saiu a outra decisão, que passará a valer a partir do momento que a prefeitura for notificada. Mas está aí só para a gente esclarecer direitinho, né, Zé? E tem a multa também, né, Wander? Tá certo, tem que ter essa formalidade aí da prefeitura, e você mesmo estava dizendo anteriormente que nós estamos vivendo aí um período em que vai ter, o judiciário vai estar, digamos assim, para cumprir essa formalidade de notificar a prefeitura, né? Vai ter um período aí que vai ter por causa de feriado prolongado, então isso a prefeitura pode estar recebendo isso no final da próxima semana, né? A partir de quarta-feira que a gente entende, não sei se hoje já vai dar tempo de chegar e se comunicar. Zé, um abraço, senão o Zé Fernando Rabechini vai bater na gente. Não, vai lá. Eu também que... Tchau, um abração para todos aí. Um abraço. E para fechar, liga... fala o seguinte, posso dar uma oferta aqui da São Luís? Enquanto isso, já vai ligando, já vai conectando aí o nosso Zé Fernando Rabechini, que ele vai bater um papo aqui com o nosso Alain Vianney. Deixa eu fazer o seguinte, o Zé Balaio já foi e eu preciso só resgatar aqui, a foto vai aparecer ali, mas eu preciso também da ajuda aqui do meu equipamento. Cadê aqui? É muito botão, hein? Saudade do meu radinho de pilha que era liga e desliga. Era só liga e desliga, né? E eu já ligava e já dava o volume, né? E era só AM ainda, não tinha... Agora é muito botão. Mas deixa eu só achar aqui, quer ver só? O texto comercial. Oh, meu Deus do céu, tem que achar aqui para ficar bonitinho, quer só? Deixa eu abrir o texto comercial, vou dar uma dica. Tá indo lá da praça, lá, tchau, tá liberando a praça ali. Vamos lá, mas tá carregado o celular aqui, hein? Opa, ainda a hora que abrir errado. Alan, você quer dar uma manchete da polícia enquanto eu brigo com o celular aqui? Dá uma manchete da polícia, Alan. Setor policial, né, mano? Polícia. Aliás, meu amigo Espuleta mandou uma mensagem, quiser ele monta as vinhetas de polícia pra gente, monta tudo. Viu? Obrigado, Espuleta. Diga aí, polícia. Então, Wander, na madrugada dessa sexta-feira, um adolescente foi apreendido, né? No bairro Goianã. Ele é apreendido ou detido? Como é que é o menor? Mercadoria é apreendida, menor também é apreendido. E o maior de idade é detido. Ave Maria. Foi apreendido com drogas, né? No bairro Goianã, num lugar que já é considerado ponto de tráfico. A polícia estava fazendo ronda, ao avistarem a aproximação dos policiais, tentaram correr, mas um ficou para trás. A polícia, felizmente, apreendeu esse menor, mas ele foi para a delegacia e como a nossa lei, às vezes, tem umas falhinhas, né? Aí ele foi... Na sua opinião. Tem gente que acha que tem falha e tem gente que acha que ela está perfeita. Exatamente. Na minha opinião... Depende do ponto de vista. Exatamente. Ele foi apreendido, ele confessou que estava traficando, foi apreendido e depois foi solto para sua genitora. Mas é uma coisa... Tráfico, né, meu? Isso aí E outra notícia triste, que um homem ontem morreu afogado no lago do Itararé, no município de Alumínio. Poxa! Essa foi uma notícia bem triste que aconteceu ontem, na tarde de quinta-feira, né? Tava ele e um amigo, aí ele entrou pra nadar, tentou pedir socorro, acabou se afogando, infelizmente foi encontrado a mais de 20 metros de profundidade. Meu Deus, 20 metros? O bombeiro vai até essa profundidade. Infelizmente veio a óbito esse homem. Nossos sentimentos aí. Bom, o Zé Fernando vai entrar na linha, mas eu quero dar uma dica para você da São Luís Materiais de Construção. A São Luís está atendendo, respeitando todas as determinações aí sanitárias. Então, casa de material de construção, loja de tinta. E a São Luís tem tudo isso para você. Tem fio, tem tudo lá para você. E respeita lá o espaço, as pessoas que ficam aguardando, distanciamento. Então, a São Luís atendendo também por telefone, mas também atendendo pessoalmente. Você pode comparecer na Avenida Brasil 145. E mandaram aí, eu tenho umas ofertas da São Luís. Você que está pensando em dar uma mexida na casa aí, põe aí as ofertas da São Luís. Olha aí, tinta acrílica, só R$ 240 à vista. E é para testar a vista aqui mesmo, viu, Josias? Deixa eu ver o que mais aqui. Porcelanato Orion polido em Bracon, 62 por 62, R$ 39,90 o metro quadrado à vista. O que mais se tem aí? Eu vou arrumar o Lombardi para falar comigo.
Tem outro ali. Eu acho que é esse que é o 39, porque eu peguei errado. O outro é 16. Então volta lá. Aquele lá, volta lá. Vamos acertar a coisa aqui. É que eu não tô enxergando de longe aí não, rapaz. Deixa eu ver aqui. Esse é o porcelanato. Esse é o piso. Até o código dele eu tô vendo agora. 5723 OA. 16,90 o metro quadrado à vista. Põe lá, põe outro lá pra mim. Tá aí, é um produto em Cefra. E aí tem esse daí também, olha lá, outra promoção para você. E põe aí mais uma, são 4 promoções. Agora, e esse aí, deixa eu pegar aqui que é aumentar a minha letrinha aqui. Olha, piso HD, tem o código dele, em Bramaco, 60 por 60, 16,90 à vista. Passe na São Luís Materiais e Construção, atendendo você e respeitando ali todas as normas sanitárias para você ter o atendimento tranquilo. O Zé Fernando Rabequini tá... Zé Fernando, é coisa nossa. Zé Fernando, boa tarde, Zé Fernando, tudo bem, Zé Fernando? Boa tarde, Wander, boa tarde... Guilherme, boa tarde, Alain, boa tarde, nossos queridos internautas. Aqui, pronto. Diga aí, Zé, vamos dar uma dica pro fim de semana aí, que mais um fim de semana prolongado. Bate bola aqui com o nosso Alain Vianney, que ficou assistindo o filme até de madrugada ontem aí. Diga quais são suas sugestões, o Zé Fernando. Hoje, né, como eu disse ontem, hoje entrou o Sérgio. Agora é o filme, não é o documentário. Ele é bem, né, é um documentário mais romantizado. Ele é bem em cima do documentário. Mas tá feito lá com o Wagner Moura, lá como é a atriz? A Carolina lá, que ela é cubana. Dickman. Ela é muito bonita, jovem, muito bonita. E o filme é uma das dicas. E Alain, eu procurando o Birdman, que depois eu até lembrei que eu já tinha assistido, viu? Mas procurando o Birdman, cara, eu achei uma pérola que a gente tinha esquecido dela, que é Roma, que é do Alfonso Cuarón, né? Bom. É daqueles filmes que, pro resto da vida, você vai falar um dos melhores filmes que assisti na vida. Ele é ótimo, muito bacana, ele é em preto e branco e tal, mas é muito legal, eu gostei, eu gosto muito desse filme, assisti novamente, então fica aí uma dica aí. Boa, vou anotar aqui, tá anotado. É uma dica muito legal. E eu assisti umas comédias ontem de madrugada, Toque Toque é muito gozadinha também. Como eu disse no outro dia, já que o que eu fiz para Deus também é muito gozado, eu lembro dela do Risada, viu? É muito cheia de detalhe, é muito gozada essa comédia. E tem também a Lavanderia, que... A lavanderia, eu achei legal a lavanderia, Zé. É com a Meryl Streep, né? Que ela faz como que faz a lavagem do dinheiro, dos esquemas. Eu achei interessante. Isso. Tem bastante ator famoso lá. Sim. Bastante atenção ali. Fizeram um elenco de primeira ali. De primeira, parece um país que eu conheço lá. Olha lá, tá passando o trailer dele aí, Zé. A lavanderia. A lavanderia. Parece que é um país que eu conheço. Não vou dizer o nome, porque muitas pessoas podem conhecer. Eles pegam é uma sátira dos esquemas de empresas de fachadas, né? Fachada, exato. Que eles vão... E aí ela começa a seguir o dinheiro, porque o marido dela morre, ela fica sem dinheiro, né, Zé? Ela começa a ir atrás dessas... Eu conheço pouco, é Meryl Streep essa? Eu conheço pouco, mas de vez em quando é certo. É muito bom, esse filme é muito bom. Tem um ator alemão aí, esse ator alemão, ele é famosíssimo na Europa. Eu já acho o nome dele aqui, que eu não vou saber soletrar. Eu acho que eu conheço pouco de cinema, mas deve ser o David Schwimmer, é isso? Pode até ser, viu? Você tá lendo esse daí, né? Que tá aparecendo aí na tela, esse magrinho ali, David Schwimmer. É isso aí. Isso. E eu tô esperando ver se aparece a Sharon Stone. Já apareceu a Sharon Stone ou não? Vai aparecer. Olha lá, a Sharon Stone participa desse filme também, Antônio Bandeira. Deixa eu ver se vai aparecer a Sharon Stone. Deixa eu ver. Olha lá, esse que é o alemão. Falei pra você, olha lá, Sharon Stone, você viu? Eu sabia que ela tinha Sharon Stone, mas não lembrava do filme. É outro. Ele tá junto com o Antônio Bandeira, ele é um ator alemão. Tem o Gary Oldman também, né? Que é o que tá aí com o Antônio Bandeiras. Isso, é bastante ator, são famosos, eles fazem pequena ponta. Olha, essa menina aí trabalha naquele Big Bang Teoria, esse tá do lado do Bandeira aí, ó. E é legal, deve se assistir. Como vai ter um final de semana aí, um feriado prolongado, tudo, né? Tem as séries novas também que estão entrando em cartaz. Isso na Netflix. Agora, no canal aberto, né?
aí tem toda aquela programação lá da Globo, da Bandeirantes. Hoje, por exemplo, na Band não tem filme, que eles têm os musicais deles, né? Mas na madrugada, principalmente amanhã, tem os cines privê da vida, tem sala especial? Emanuele, né, Zé? Lembra a sala especial? Volta pra mim aqui. O pessoal que é da minha turma assistia nos anos 80 o Sala Especial. A gente saía à noite lá do Manilane e vinha correndo para assistir o Sala Especial, que passava na TV Record. E tinha as coisas de sacanagem lá. Sala Especial na TV Record. Quem tem a faixa de 50 anos como, né, eu tenho, que assistiu o Sala Especial deve lembrar bem. Olha, arrebentava a audiência. Sala Especial, viu? Você é desse tempo também, né, Zé Fernando? Você é um pouquinho mais velho. Você lembra do Sala Especial? Claro, assistia. Eu não tenho preconceito, assisto todo tipo de filme. De terror a filmes pornô. Não tenho preconceito. Eróticos, Zé. Filmes eróticos. Filme erótico. É isso. Eu acho que erótico é um, pornô é outro. Em todo caso. Viu? E agora esse fim de semana vai ter muita live aí, né? Eu recebi uma mensagem aqui, fala aí que, como é que ele chama? Léo, não é Luan Santana, é Léo Santana, diz que ele tem uma música lá chamada Contatinho, e ele vai ter live aí na Bandeirantes, recebi a mensagem aqui, e falou que no Domingão do Faustão, hoje é 17, domingo é aniversário do rei Roberto Carlos, e eu tô vendo aqui, mandaram pra mim, que vai ter uma live do Roberto Carlos no Faustão. Tá na moda agora esse negócio de live aí, né? Até o rei Roberto Carlos vai fazer uma live no Faustão aí. Tá todo mundo fazendo live igual a gente, viu, Zé Fernando? Que bom, exatamente. Já que eles estão todos em casa agora, né? Tem que aproveitar e fazer as lives da vida aí. Eu não sou lá, aproveitando. Tá tendo umas lives aí meio caseiras aí de uns músicos regionais. O pessoal tá falando que estão abusando na cerveja, hein? Que os caras estão bebendo mais que tocando, hein? Mas parece que é Kelly aí. Nossa senhora, viu umas lives aí que deu até medo aí. Sensacional, viu? A instrução que ela tá dando lá pro rapaz lá, como é? Que foi essa live aí? Quem foi? Eu não vi essa. Não, vou preservar o cantor. Ah, é? Mas é da região. Não da região, não é? Deu. Passou, tá inspirando muita gente essas lives aí, mas a qualidade não é a mesma, né, gente? E por falar em live... E outra, um conselho, gente, arruma um estúdiozinho, fundo de onde você vai tocar. Põe livro de fundo, coloca um livro. Põe livro, eu não aguento mais ver livro. Peraí, vou mostrar pra mim aqui, vou fazer uma mágica aqui. O fundo mais utilizado em todas as lives do mundo. Dá pra me mostrar? Então me mostra que eu vou fazer uma mágica aqui. Aí. Olha, esse é o fundo mais usado em todas as lives e entrevistas. Eu não aguento mais ver biblioteca de fundo em live. Pelo amor de Deus, viu, Zé Fernando? Tá horrível, né? Tá horrível, não. Tá lindo, pô. A biblioteca é lindo, mas é que todo lugar tem livro, pô. Tem que mostrar os livros que ele lê. O entrevistador do jornalista tem que mostrar os livros que ele lê. Quer dizer, todo mundo, viu, Wander, tá bonzinho em casa se culturando. Viu? Esse negócio que tá na justiça é tudo mentira, teoria da conspiração, né? Essas coisas assim que eles não têm o que fazer, eles ficam lendo. Então, como eles não têm o que fazer para mostrar, eles ficam fazendo essas briguinhas na justiça sensacional, fazendo a gente de palhaço, sabe? Então tá. Zé Fernando, obrigado pela sua participação. Segunda-feira estaremos de volta e o Zé Fernando tá fazendo o seguinte, ele bota o uniforme, vai pro vestiário igual a gente, bota o uniforme, faz aquecimento e vem. Baixa um pouquinho a câmera para mostrar a sua camisa bonita azul aí, pô. Azul. Aí, ó, olha que lá, gira o mix no peito aí, ó. O escudo, o brasão, né? Gira o mix. Obrigado, Zé Fernando. Calça de pijama e chinelo, tá completo. Eu também não ia entregar, mas eu venho de bermuda aqui também. Os caras acham, cadê aqui? Olha lá, vem pra cá. Os caras acham que fica, cadê? Que lado tem que ir? Pra cá. Os caras vêm fazer programa aqui, os caras vêm tudo de bermuda. Cadê a bermuda? Tem que apoiar no estúdio aqui, lá, tá vendo? Os caras acham que tá de terno e gravata. Outro sem o sem tênis. Fica longe de mim, porque o chulé tá pior que o coronavírus. Obrigado, Zé Fernando. Um abraço. Não é mesmo. Tô com a unha encravada. Tá... unha encravada? Nossa senhora. Vamos fechar então? Hoje não vai dar tempo do Cláudio Góes, não entrou a live do... Dá só um recadinho, não, vai dar as duas manchetes aí. Na próxima quinta-feira se encerram as inscrições do concurso... Na próxima quinta-feira, dia 23, se encerram as inscrições para o concurso público de Mairinque. Tá tendo concurso público em Mairinque? Concurso, se inscrevam lá, gente, não percam as inscrições. Para que cargo? São diversos cargos. Diversos cargos. Para prefeito não tem. Ainda não. Prefeito é na eleição, em outubro.
Vamos ver, estão falando em prorrogar um pouquinho aí, mas em outubro, nós vamos superar tudo isso aí, nós vamos passar, se Deus quiser, viu? E ele há de querer. Gostei, ele de querer. E o João Zanforlim passava os boletins na Rádio Bandeirantes, informações da Federação Paulista. Naquele Atualidades Esportivas na Rádio Bandeirantes, apresentação Tony José. E aí falava, Atualidades Esportivas, vamos chamar agora, não era Atualidades Esportivas, era só um resuminho, tinha outro programa lá do Bandeirantes. Aí, João Zanforlim, direto da Federação Paulista, na Brigadeiro Luiz Antônio. Aí ele informava. O jogo entre Corinthians e 15 de Piracicaba terá arbitragem de Dulcídio Vanderlei Bosquilha. O jogo entre Palmeiras e 15 de novembro terá arbitragem de Romualdo Arpe Filho. O presidente do 15 de Piracicaba, Alfredo Metidieri, esteve aqui na Federação Paulista, onde reclamou da atuação do árbitro. Aí ele encerrava a participação falando assim, é o que há. É o que há. João Zanforlim, grande Zanforlim, que depois foi advogado do Corinthians, encontrei ele tantas vezes lá no Parque São Jorge, que a gente acompanhava na TV Cultura. TV Cultura, Canal 2, é hora de esportes. José Luiz Menegatti. Que José Luiz Menegatti? José Luiz era da TV Record, meu amigão José Luiz Menegatti, que era o José Carlos Sicarelli, João Zanforlim, Dudu Carlos Eduardo Leite. Aí entrava no final do programa o editorial com Orlando Duarte, tinha uma biblioteca de fundo. Orlando Duarte que começou com isso, de botar a biblioteca de fundo lá. E aí ele fazia o comentário, Luiz Noriega, por aquela abertura do... Cartão Verde? Não, é Hora de Esportes, começava meio-dia. E mostrava os compactos dos jogos tal. Tinha um joguinho de futebol em desenho animado que o carinha fazia um golzinho de bicicleta. Porra, bons tempos do É Hora de Esportes da TV Cultura, Canal 2, São Paulo. Era muito legal. Você já se lembra do Cartão Verde já? Mas você pegou com o Juca Kfouri, o Armando Nogueira. O apresentador... E o Flávio Prado depois ficou também. Mas como que é o nome do apresentador do quê? Do Cartão Verde hoje em dia? Hoje, sinceramente, eu não sei, porque eu tenho bastante acompanhado muito pouco o Cartão Verde, mas era um programa referência... Não, as discussões, tinha o Biner, né, que ele ia direto para... mas já é uma fase, assim, grande. Vitor Bini. Isso. Cartão Verde. TV Cultura. Ai, como que é o nome dele, meu Deus? Poxa, eu tenho acompanhado... Corintiano lá, que é professor... O Celso Unzetti tá lá? Celso Unzetti. Pô, meu amigo, o Celso Unzetti tá lá? Porra, não sabia o Celso. Desculpa, ele escreveu o Almanaque do Corinthians. Sim. Grande torcedor do Corinthians, professor lá da Casper Libro, que a gente encontrava tantas vezes. Um abraço aí, o Celso Unzetti. Ele que sabe tudo, rapaz, da história do Corinthians. Muito legal, Cartão Verde. Fechou? Fechou, o Guilherme? Fechou. 1h26, então vamos fechar. Amanhã não tem volta. Nós estaremos de volta na próxima segunda-feira, dia 20 de abril, e depois tem o feriadão de Tiradentes, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, um ótimo fim de semana, se cuida, fica direitinho, e nós vamos superar esse momento. Grande abraço. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.